Você já ouviu falar das Minimons, pequenas luas misteriosas que orbitam a Terra e desaparecem sem deixar vestígios? Pois é, enquanto todo mundo conhece a nossa Lua, poucos sabem que existem outros corpos celestes muito menores que também giram ao nosso redor menos, mas por pouco tempo. Em 2025, cientistas redobraram a atenção sobre esses satélites temporários, revelando dados que desafiam o entendimento atual sobre o nosso próprio sistema planetário. Mas o consenso atual é claro: qualquer corpo que fique temporariamente preso à gravidade da Terra complete ao menos uma órbita e chegue a uma distância até 4 vezes maior do que a Lua original pode ser classificado assim. E enquanto algumas escapam, novas são capturadas. É um ciclo constante de visitantes temporários com menos de 2 metros de largura e velocidades altíssimas. Elas deixam rastros tão sutis nas imagens que, muitas vezes, confundem até os algoritmos mais avançados. Mesmo telescópios potentes, capazes de enxergar objetos do tamanho de um carro, só conseguem captar uma Minimon durante alguns poucos dias do seu ciclo orbital. Isso significa que a maioria passa despercebida. Será que elas guardam pistas sobre os primórdios da Lua? Ou talvez sobre os violentos impactos que moldaram o sistema solar? Ou FATWQ? Nos próximos anos, com o avanço de novas tecnologias e a dedicação dos astrônomos, essas perguntas podem enfim ganhar respostas. Uma coisa é certa: a dança silenciosa das mini-luas ao redor da Terra está só começando, e ela promete revelar muito mais do que simples pedras no espaço. Ela pode mudar a forma como entendemos nosso lugar no universo. Cada descoberta, portanto, é uma oportunidade única, menos uma chance rara de entender como funcionam os mecanismos de captura gravitacional e as interações que acontecem entre Terra, Lua e os objetos perdidos no sistema solar. Elas aparecem e desaparecem com tamanha rapidez que muitos telescópios nem conseguem registrar sua presença. E isso cria um desafio enorme para os astrônomos. Como observar algo tão pequeno, tão rápido e que mal fica tempo suficiente para ser detectado? Além disso, os estudos sobre esses corpos ajudam a criar modelos mais precisos sobre como um asteroide poderia atingir a Terra menos algo vital para nossa segurança. Desenvolver tecnologias para detectar e acompanhar Minimons com mais precisão é um passo fundamental para futuras missões, sejam científicas ou comerciais. Em um futuro não tão distante, essas pequenas luas podem se tornar peças-chave da exploração espacial, revelando pistas sobre o passado, oportunidades no presente e caminhos para o futuro. A verdade é que cada vez que conseguimos flagrar uma Minimon, é quase como encontrar uma agulha no palheiro cósmico. E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Estudos apontam que esses pequenos satélites surgem e somem com frequência. Eles ajudam a entender como a Lua se formou, como os impactos moldam superfícies planetárias e como os detritos viajam pelo espaço. E mais, por estarem mais perto da Terra do que qualquer outro corpo fora da órbita lunar, esses pequenos fragmentos representam um potencial incrível para a exploração espacial. Missões até eles seriam muito mais baratas do que enviar sondas para o cinturão de asteroides. Eles podem conter água, metais preciosos e outros recursos valiosos, um verdadeiro laboratório natural, flutuando ao alcance da tecnologia humana. A média, cerca de 6 Minimons, podem estar orbitando a Terra neste exato momento. Mas o número exato é praticamente impossível de saber, já que essas pedrinhas espaciais são pequenas demais, rápidas demais, e vivem trocando de lugar como se participassem de uma dança invisível no céu noturno. Diferente da Lua oficial, essas mini-luas surgem, orbitam a Terra por alguns meses e somem. Mas o que elas são? Do on the Vero. E o mais importante, o que a ciência está tentando descobrir sobre elas antes que desapareçam de vez. As Minimons são pequenos corpos celestes que, por um curto período de tempo, ficam presos ao campo gravitacional da Terra. A maioria nem chega a ter 2 metros de diâmetro. Pequenas, velozes e difíceis de rastrear, elas completam pelo menos uma volta ao redor do planeta antes de seguirem sua jornada solitária pelo espaço. São diferentes de qualquer outro tipo de satélite que conhecemos. E apesar do nome engraçado, o mistério que as envolve é coisa séria. Algumas teorias sugerem que esses fragmentos podem ter vindo de colisões violentas na própria Lua. Meteoritos que bateram com força suficiente para lançar pedaços da superfície lunar no espaço e que, ao cruzar a rota da Terra,
acabam temporariamente presos à nossa órbita. A ciência ainda não tem uma definição oficial para o que é ou não mínimo, e não é exagero. Essas mini-luas orbitam a Terra por cerca de 9 meses antes de serem empurradas de volta ao espaço. Retomando a órbita ao redor do Sol, detectar essas mini-luas é um dos maiores desafios da astronomia moderna. Mas por que tudo isso importa? O estudo dos minimons é mais do que uma simples curiosidade astronômica. Imagine só, empresas capturando minimons para extrair recursos ou usá-los como base para testes de engenharia espacial. Parece ficção científica, mas é uma possibilidade real. E enquanto a ciência ainda luta para entender quantas minimons estão por aí surgindo, orbitando e desaparecendo, o mistério só aumenta.